Hamas receptivo a intervenções estrangeiras em Gaza sem interferências. O projeto de Trump, que visa encerrar o conflito entre Israel e o Hamas, inclui o destacamento de uma força internacional de estabilização na faixa de Gaza. Jovem arrestado sob suspeita de pornografia infantil. O arrestado realiza hoje, sexta-feira, o seu primeiro interrogatório judicial, onde será informado das medidas de coação impostas. Um dicionário imprescindível. O novo Webster's Collegiate, bem elaborado e pesquisado, representa um modelo de lexicografia na era pós-internet. Devido à forte concorrência em nossa casa, tivemos de adquirir um segundo exemplar. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Encerram-se os testes dos postulantes a carro do ano no circuito do Estoril. Na pista do Estoril, os jurados do Troféu Volante de Cristal 2026 por Siemens Seguro Direto tiveram a chance de experimentar todos os modelos que se inscreveram. Um dicionário que é necessário. Com uma escrita cuidadosa e uma pesquisa aprofundada, o novo Webster's Collegiate representa um modelo de lexicografia na era da internet. A disputa em nossa casa tem sido tão intensa que decidimos adquirir um segundo exemplar. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Carneiro, PTRR é um plano de intenções e não um plano de ação. O líder do PS afirma que o governo deveria fornecer respostas concretas para os municípios que não têm calamidade decretada e critica a ausência de execução. O PS apresentou 70 propostas após os temporais. Nova aplicação de IA provoca frio na barriga em Hollywood. A ByteDance, proprietária do TikTok, lançou uma nova aplicação que consegue produzir vídeos realistas com som e imagem combinados. Estúdios de Hollywood enviaram notificações à empresa por infração de direitos de autor. A machosfera no mundo do futebol. É necessário que a intervenção do Estado seja firme face ao crescimento da violência associada ao futebol. O instante em que o suspeito se evadiu a correr depois de atropelar 5 indivíduos no Chiado. Na noite desta sexta-feira, um homem utilizou um veículo que não lhe pertence e atropelou 5 pessoas na área do Chiado, em Lisboa. Indivíduo utiliza veículo alheio, colide com 5 pessoas no Chiado e evade-se a pé. 2 menores encontram-se internadas. 2 das vítimas estão em estado crítico. As autoridades estão a averiguar um possível roubo. Correspondência dirigida ao diretor. As opiniões dos leitores são sempre bem-vindas e, por isso, publicamos cartas que nos chegaram, refletindo a sua visão sobre diversos temas. A adoção da IA cresce globalmente, ultrapassando o ChatGPT. A inteligência artificial torna-se cada vez mais comum na rotina das pessoas, sendo muito mais do que um simples modelo de linguagem. Além disso, o Vaticano permite o acesso ao universo das traduções realizadas por IA. A decisão de anular a barragem de Girabolhos foi motivada apenas por questões políticas. Orlando Borges, antigo presidente do Instituto da Água, afirma que a escolha do governo em reativar a barragem de Girabolhos é bastante lógica e contribuirá para reduzir as cheias no Mondego. Amnistia é concedida a 379 presos políticos na Venezuela, afirma a comissão. Dados divulgados pelo governo de Caracas. Bloqueio dos Estados Unidos da América coloca sistema de saúde de Cuba à beira do colapso. O ministro cubano responsabiliza os Estados Unidos da América por ameaçarem a segurança humana básica. Este sábado inicia o Festival da Canção, com 8 músicas a concorrer na semifinal inicial. A participação de Portugal na Eurovisão encontra-se ameaçada, uma vez que quase todos os artistas se opuseram a participar, caso sejam vencedores, em sinal de protesto contra a presença de Israel.
De Minho ao Mundo, João. João Gonçalves afirma que o seu destino é viajar. Com os rendimentos obtidos em empregos de verão, deu início à sua aventura pelo mundo. Formou-se em turismo, participou do programa Erasmus na Grécia e já visitou mais de 100 nações. Crescem as desistências nos cursos técnicos e 28% dos estudantes interrompem ao final de um ano. 1 em cada 10 estudantes que ingressam nas licenciaturas desaparece do sistema após um ano desde a sua primeira inscrição. A DGGSE recorda que podem voltar ou ter-se deslocado para o estrangeiro. Eurodigital. Quais transformações pode trazer para cidadãos e instituições bancárias? A concretização do euro digital está a tornar-se cada vez mais próxima e pode alterar a maneira como os europeus realizam pagamentos. O projeto do Banco Central Europeu está a ser alvo de discussões políticas, gerando divisões entre governos, eurodeputados e especialistas. Quais são as implicações? A análise deste assunto foi elaborada pelo jornalista Gonçalo Almeida, da secção de Economia do Expresso. Escuta o mais recente episódio de Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. As precipitações no Mondego seriam suficientes para encher a barragem da Agueira mais de 3 vezes, mas a negligência, ao longo dos anos, também teve impacto. O Mondego recebeu caudais sem precedentes que colocaram à prova diques e barragens, levando a descargas controladas e revelando fragilidades acumuladas. A APA justifica a sua atuação, mas especialistas destacam a falta de manutenção e monitorização. O governo determinou uma revisão urgente do modelo de gestão de cheias. Berlinale em Foco, Sr. Presidente, Wim Wenders, e agora, Josefini. Após o Festival de Sundance, a passagem para Berlim revela-se uma transição de tradição. Josefini, o principal vencedor do festival criado por Robert Redford, foi a obra de encerramento do evento e não é considerado o grande favorito apenas porque o júri de Berlim está ciente do historial americano. Pode ser um candidato aos Oscars de 2027. Metalomecânica de Leiria viu o teto danificado, mas mantém-se firme. O mundo empresarial esforça-se por se reerguer após os impactos da intempérie. Estados Unidos da América. Aeronaves russas interceptadas pela Força Aérea perto do Alasca. 5 aeronaves russas que estavam a sobrevoar o espaço aéreo internacional na costa oeste do Alasca foram interceptadas por caças militares da Força Aérea dos Estados Unidos da América, não sendo consideradas uma provocação. A Rota do Atum do Algarve, a tourada do mar era uma beleza. A Rota do Atum narra as histórias da armação na Praia do Barril, em Tavira, um exemplar único da captura de atum no Algarve. Faz 60 anos que assistiu à última tourada do mar. Era uma beleza. Ministro, sistema de saúde em Cuba encontra-se à beira do colapso. A ilha enfrenta uma crise humanitária devido à escassez generalizada de alimentos e a interrupção de energia elétrica está a prejudicar o funcionamento dos hospitais. Vírus causa a morte de 72 tigres em reserva de fauna na Tailândia. Estes tigres faleceram da mesma forma que viveram, em sofrimento, cativeiro e medo, afirmou a agência de notícias France Press, a Organização de Proteção dos Direitos dos Animais PETA Ásia. A Aeronáutica dos Estados Unidos da América intercepta 5 aviões russos nas proximidades do Alasca. Segundo o NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, as aeronaves militares russas mantiveram-se no espaço aéreo internacional e não penetraram no espaço aéreo soberano dos Estados Unidos ou do Canadá. Apoiar alguém nos últimos momentos de vida, de que forma se pode mitigar a dor? João Dias Ferreira, médico de família na Unidade de Saúde Familiar Cova da Piedade em Almada, encontra-se a realizar um doutoramento na Escola Nacional de Saúde Pública, onde desenvolve um projeto arrojado, estabelecer um Programa Nacional de Cuidados Paliativos fundamentado em evidências. Governo designa esposa do chefe de gabinete de ministro.
A esposa do chefe de gabinete do ministro Miguel Pinto Luz foi designada administradora dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. A nomeação é justificada pelo governo com base na experiência e formação da candidata. Um deslizamento pode ocorrer em instantes. Inspeção às áreas interditas em Porto Brandão, onde muitas habitações nunca mais irão reabrir as suas portas. O Expresso acompanhou a Proteção Civil nas zonas interditas de Porto Brandão, Azinhaga dos Formosinhos e Santo António da Caparica, onde a terra continua em movimento e centenas de pessoas foram evacuadas. Com fissuras que se alargam diariamente, vertentes instáveis e até um sismo, já é certo que nas zonas B e D as habitações nunca mais abrirão as suas portas. Dois jovens raptados em Lisboa e forçados a efetuar transferências bancárias. 7 pessoas interceptaram 2 jovens, que foram obrigados a entrar numa viatura e transportados até à margem sul, onde foram pressionados a realizar transferências através do MBWay. Músicas para a meditação. Baseando-se em os segredos da seita do yoga, selecionamos, para esta semana, músicas destinadas a meditações e momentos de relaxamento. Assim como o novo podcast Mais do Observador, as nossas seleções também possuem um caráter hipnotizante. Novo restaurante já foi inaugurado por Henrique Sá Pessoa. O chefe Henrique Sá Pessoa revelou em setembro de 2025 que iria encerrar o Alma. Floresta Boreal. Especialistas verificam deslocação e crescimento em direção ao norte. Um artigo da European Geosciences Union revela que cientistas dos Estados Unidos da América, China e Portugal observaram uma expansão florestal de proporções surpreendentes. Caso Epstein. Sarah Ferguson é incógnita e em silêncio. A antiga duquesa de York manteve relações pessoais e comerciais com o pedófilo. A ex-mulher de André terá partido do Reino Unido rumo a um destino que permanece desconhecido por agora. Condições climatéricas adversas. Pagamentos das faturas de luz e gás poderão ser feitos sem prestações. A Autoridade Reguladora dos Serviços Energéticos deu luz verde à exigência de que os fornecedores ofereçam opções de pagamento parcelado nas contas de eletricidade e gás nas áreas impactadas. É urgente que as medidas de apoio sejam céleres. Luís Mira reconhece a relevância de debater as ações necessárias, mas sublinha a importância de uma resposta rápida. O secretário-geral da CAP solicita equidade para todos os agricultores nacionais. Reiniciadas as procuras pelo jovem que desapareceu na praia da Arrifana. 3 equipas estão a participar nas buscas em terra, contando com 6 elementos, assistidas por um drone e uma equipa marítima com 3 tripulantes. O alcance das buscas tem sido expandido para a Zona Sul. Quais são os estrangeiros que contribuem e quais os benefícios que recebem? Para além das prestações familiares, que englobam o abono de família, os cidadãos estrangeiros recebem principalmente apoio relacionado com o desemprego e com as rendas. O Huckabee não seria um problema Israel apropriar-se do Médio Oriente. Mike Huckabee, o embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, afirma que a terra que Deus concedeu a um povo escolhido, através de Abraão, é Israel e não enxerga qualquer problema na eventual apropriação do Médio Oriente por parte do país. Luís Neves assume o cargo de Ministro da Administração Interna. A cerimónia de posse de Luís Neves, até agora Diretor Nacional da PJ, está marcada para amanhã de segunda-feira. Pedro Pimpão. Luís Neves possui as competências adequadas. Pedro Pimpão defende que a administração interna requer uma figura que transmita confiança e acredita que Luís Neves possui o perfil apropriado. Ele ressalta que o PTRR será valioso para atender às exigências do país. Os U2 continuam a utilizar a música como uma arma. Exploramos Days of Ash,
faixas de rebeldia, consternação e lamento sobre a situação do mundo. O planeta arde e os U2 encontram inspiração. Days of Ash, EP que foi lançado na quarta-feira passada sem qualquer aviso, traz os irlandeses de volta ao turbilhão contemporâneo com uma nova energia. 6 músicas de caráter jornalístico que vão de Minneapolis ao Irão, de Gaza à Ucrânia, numa luta contra estes tempos insanos. Analisamo-las em detalhe. Condições meteorológicas adversas, Raimundo critica Montenegro por excessiva verborreia. Paulo Raimundo destacou que ninguém se manifestou sobre as questões fundamentais, como chegamos a esta situação. A produção de energia e a conservação da rede elétrica estão sob o controlo de interesses privados. Todas as telecomunicações encontram-se também nas mãos de interesses privados. Paulo Raimundo critica Montenegro por excessiva conversa e falta de ações concretas face ao mau tempo. O líder do PCP respondeu à afirmação de Montenegro acerca do plano de recuperação, afirmando que o rei vai nu. É real o brain rot. O que conta é o que realizas no ecrã. Estudos indicam que a visualização de vídeos curtos está a impactar a nossa capacidade de concentração e memória. Contudo, é possível que aqueles que se distraem com maior facilidade sejam também os que mais utilizam o telemóvel. Tânia Laranjo analisa a nomeação para o MAI. Luís Neves é um polícia excepcional, mas não sei se é um político excepcional. A renomada repórter do CM e CMTV expressa a sua surpresa em relação à decisão do governo de Luís Montenegro ao escolher o novo ministro da Administração Interna. Desde junho de 2018, Luís Neves ocupava o cargo de diretor nacional da PJ e agora sucederá Maria Lúcia Amaral. Luís Neves representa uma vantagem para o governo. Luís Rosa menciona a decisão inesperada de Luís Montenegro ao nomear o MAI e destaca Luís Neves como um perfil distinto para a pasta, com potencial para fortalecer o governo de maneira eficaz. FPF solicita reunião urgente ao governo sobre violência no desporto. A entidade chefiada por Pedro Proença classifica como urgente a necessidade de debater com o governo a alteração da lei do combate à violência no desporto. Detidos na Operação Teia Branca são cidadãos da Venezuela e de Espanha. Joaquim Trindade, do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Portimão, afirmou: "Não temos indícios de que a droga fosse destinada à distribuição em Portugal." Eslováquia ameaça interromper fornecimento de eletricidade à Ucrânia devido a conflito sobre petróleo russo. Bratislava considera a possibilidade de suspender a eletricidade de emergência se Kiev não reiniciar o trânsito de petróleo pelo seu território, num momento de tensão energética que também inclui a Hungria. Novo MAI. PCP afirma que o essencial vai além do nome, sendo fundamental assegurar condições e recursos para enfrentar os diversos problemas existentes. A verdadeira questão a ser considerada é a política a ser seguida em áreas como a valorização dos profissionais das forças de segurança, a garantia de condições laborais e o fortalecimento dos meios da proteção civil, afirma o PCP. Tamara Gorro e Caetano Rivera vivem um romance. O casal mantém a relação em segredo, mas já fez uma viagem ao Dubai. Eslováquia ameaça interromper fornecimento de eletricidade à Ucrânia devido à disputa sobre petróleo russo. Bratislava reconhece que poderá cessar o fornecimento elétrico de emergência se Kiev não reiniciar o trânsito de petróleo pelo seu território, num episódio de tensão energética que também afeta a Hungria. Chefe do PS afirma que os portugueses têm o direito de estar informados sobre a situação na base das Lajes. Recentemente, a base das Lajes, localizada na Ilha Terceira, nos Açores, tem visto um aumento na atividade de aviões militares dos Estados Unidos. Encerramento do Museu da História do Gulag em Moscovo.
Desde que Vladimir Putin tomou as rédeas do país, os monumentos que homenageiam as vítimas da repressão soviética têm sido progressivamente desmontados pelas autoridades russas. Novo MAI, Associação dos Profissionais da Guarda Surpreendida, Liga dos Bombeiros elogia a escolha. A Associação dos Profissionais da Guarda reconhece que a nomeação de Luís Neves pode gerar alguma tensão entre as duas principais forças de segurança. A Liga dos Bombeiros Portugueses solicita um comando autónomo como primeira ação. Lagos testemunhou a superioridade de um suspeito habituado a triunfar. Após conquistar a vitória em Tavira e envergar a primeira camisola amarela, o francês conseguiu novamente o mesmo resultado em Lagos. Os vulcões de cima a baixo. A presença de um enorme magma, que permanece dormente ou que se encontra preguiçosamente desperto sob os nossos pés, é uma condição humana extraordinária, digna de ser valorizada. Este livro aborda precisamente esta questão. A habitual má sorte, espírito de resistência, a primeira corrida de Oliveira. O piloto oriundo de Almada esteve nas últimas 7 épocas no MotoGP. Continua a haver 273 km de linhas ferroviárias bloqueadas devido às condições meteorológicas e apenas 20 reabrem na próxima semana. A Infraestruturas de Portugal desconhece a data em que os comboios voltarão a operar nas linhas do Oeste e do Douro. A data para o início das obras de reparação ainda não foi definida. O novo centro de poder, Meloni e Merz. Caso a colaboração entre Meloni e Merz seja interpretada de forma errada como um grupo restrito ou uma elite que exclui Paris, isso poderá resultar numa ampliação das divisões já existentes na União Europeia. Carneiro afirma que Luís Neves poderá ser uma figura influente num governo vulnerável. Em resposta às notórias opiniões do novo ministro da Administração Interna sobre a distinção entre os fenómenos da insegurança e da imigração, o secretário-geral do PS destacou que, talvez o Sr. Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, tenha a oportunidade de aprender algo com o Sr. Dr. Luís Neves. Investigação. O progresso da ciência e o apoio privado. Com 40 anos de diferença, Inês Reis Claro, a jovem investigadora do I3S, e Miguel Seabra, o investigador sénior da Nova Medical School, discutem sobre financiamento, oportunidades e o tempo necessário para adquirir experiência. Suspeito de atropelar 5 indivíduos no Chiado, em Lisboa, é detido pela PSP. Conforme informou a fonte da Polícia de Segurança Pública, a detenção do suspeito, com 27 anos, ocorreu às 14 horas e 40 minutos no Largo do Martim Muniz, realizada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa. Jenny Catamo volta ao 11 do Sporting frente ao Moreirense. Os Leões deslocam-se a Moreira de Cónegos em busca de pressionar o FC Porto, que só entra em campo amanhã. Pedro Gonçalves está suspenso e não poderá jogar enquanto Soares regressa. O jogo começa às 18 horas. Acompanhe aqui. Trump eleva tarifas internacionais de 10% para 15% em apenas 24 horas e critica novamente a decisão do Supremo Tribunal. O presidente dos Estados Unidos responsabiliza diversos países por extorquir os Estados Unidos há décadas sem qualquer compensação. Donald Trump eleva as tarifas globais de 10% para 15%. Na passada sexta-feira, Donald Trump tinha revelado as tarifas globais numa conferência de imprensa. Agora, neste sábado, opta por aumentá-las para 15%. Trump desafia a decisão do Supremo Tribunal ao revelar aumento da nova taxa global de 10% para 15%.
Trump anunciou que iria implementar uma nova taxa aduaneira global de 10% e responsabilizou o Supremo Tribunal por ter capitulado influências estrangeiras. Eurico Brilhante Dias, a legislatura será concluída. Isso depende apenas do governo. Na presente edição do Facto Político, o parlamentar Eurico Brilhante Dias, motivado pela vitória de António José Seguro, transmite mensagens contundentes a Luís Montenegro. Escute no podcast. A venda de livros de colorir para adultos sobe em flecha. Portugueses desenham para afastar o stress. Esta prática serve como um meio de reaproximação a elementos lúdicos da infância. A Porto Editora verifica um aumento de interesse desde 2024, tendo lançado produtos semelhantes aos famosos Bobby Goods. Um aspirador em miniatura que se assemelha a um jacto. Este microaspirador soprador, surpreendentemente potente e compacto, utiliza um jacto de ar concentrado para realizar limpezas de precisão em teclados, equipamentos eletrónicos e áreas de difícil acesso. O LS Auto AV é acusado de coação a médicos em greve pelo sindicato. Convocada pelo Sindicato dos Médicos do Norte, a greve inclui todos os médicos que estão a realizar trabalho suplementar. Ministro da Administração Interna novo classifica salários baixos na PSP como inaceitáveis. Luís Neves, que exerce a função de Diretor Nacional da PJ, fez uma chamada de atenção para a desmotivação na carreira policial. José Fragoso apoia o financiamento do audiovisual em Portugal. José Fragoso reconhece a relevância de sistemas de financiamento do audiovisual num país da nossa dimensão. Maria José, com 86 anos, está sem luz e vive sozinha há mais de 20 dias. Para os idosos como Maria José, a situação é especialmente complicada, uma vez que reside em Carraminheira, Ferreira do Zezer, e depende de uma lanterna para se iluminar. Sem nenhuma previsão de retorno da eletricidade, os que estão isolados recorrem ao apoio da GNR e de serviços de assistência domiciliária. Em 2026, Portugal viu o encerramento de 112 salas de cinema, enquanto 53% da população já utiliza streaming. Informações do ICA indicam uma diminuição acentuada na rede de exibição no começo de 2026, ao passo que o uso de serviços digitais alcança recordes no país. Ciclovia em Gaia, que foi construída e depois retirada, teve um custo de 92,6 mil. Devido a uma providência cautelar da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, a ciclovia está parcialmente retirada. A explosão de caminhão com gás em Santiago do Chile resulta em 4 mortos. O acidente provocou também 17 feridos e destruiu cerca de 50 veículos. Luís Neves possui uma sintonia e trabalho de grande qualidade com a visão do governo, afirma Leitão Amaro. O ministro da Presidência, Leitão Amaro, afirmou: um governo deve ser constituído por indivíduos com diversas competências e o essencial é que saiba o que está a fazer. Merz afirma: a nossa posição na Europa será muito clara. O chanceler da Alemanha vê a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que anulou a maior parte das tarifas estabelecidas por Trump, como uma notícia positiva e elogiou a divisão de poderes no país. Skalderup, o inteligente do futebol que apenas deseja dialogar com a bola. O Benfica permanece a 3 pontos do Sporting na disputa pelo segundo posto. A mentalidade manifesta-se, quer com golos aos 10, quer aos 90. O técnico do Sporting não teve Pedro Gonçalves à disposição, devido a uma suspensão. Análise ao novo mais gera divergências entre PSP e GNR. Os oficiais da PSP consideram a escolha do novo MAI como atípica. Por outro lado,
os oficiais da GNR esperam que Neves implemente, na prática, as suas propostas para a melhoria dos salários na GNR e PSP. As expectativas são altas. Luís Neves, enquanto diretor da PJ, defendeu a correção de injustiças e GNR e PSP aguardam por isso. As associações e sindicatos da GNR e da PSP já se pronunciaram sobre a nomeação de Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, para o cargo de Ministro da Administração Interna. O desafio é gigante, e as forças policiais esperam que ele implemente as propostas que apresentou relativamente a salários e condições laborais. O Urso de Ouro de Berlim vai para Yellow Letters, Wim Wenders cedeu à realidade. A 76ª Berlinale, na sua cerimónia de entrega de prémios, demonstrou que o festival não pode desligar-se do contexto que o envolve. Com diversos prémios totalmente justificados, começando pelo Urso de Ouro. Consciente de que não estava bem, mas acreditava que disfarçava bem. Tiago Castro é o 23, o convidado do Labirinto, conversas sobre saúde mental. Entrevista a Toby Fricker, da Unicef Ucrânia. Crianças encontram-se em constante desconexão com a vida diária e com a infância. Aproximadamente 40% dos jovens que ainda residem na Ucrânia começam a perder a esperança de que as coisas vão melhorar. Atualmente, existem pelo menos 2,6 milhões de crianças deslocadas de seus lares e, anualmente, em vez de diminuir, o total de crianças falecidas ou gravemente feridas tem aumentado. Isto evidencia a persistente gravidade da guerra, afirma ao Expresso Toby Fricker, diretor de comunicação e consciencialização da Unicef na Ucrânia. Núria na Hertz, estamos a presenciar a troca de humanos por chatbots. De acordo com a economista e docente britânica, apenas a pressão exercida pelos governos e pela sociedade civil poderá promover a regulação da IA. Até esse momento, corremos o risco de perder habilidades sociais e emprego. Cristiano Ronaldo brilha com um bis e Al Nassr conquista a liderança. Com 41 anos, Ronaldo já contabiliza 19 golos esta temporada pelo Al Nassr, sendo 18 na liga. Gisele Pelicot reencontra o amor. Ele é alguém extremamente atraente. Confessa Gisele sobre o seu novo companheiro, o comissário de bordo, Jean-Loup. Tivemos o prazer de nos conhecer e acabamos por nos apaixonar. Isso não era algo que pudéssemos prever. Detenção de mãe e filho por agressão a agente da PSP e roubo em Mirandela. Agente da polícia sofreu ferimentos leves na cabeça, numa mão e num joelho. Benjamin, músico, produtor e antropólogo que apenas deseja canções. No estúdio localizado em Benfica, gravou a banda sonora dos Segredos da Seita do Yoga. Caminhão de resíduos sólidos permanece parado numa cratera em Gaia. Não existem registros de feridos, apesar da situação. Irmão afirma que Ghislaine se encontra do lado correto da história. Em 2021, Ghislaine Maxwell recebeu uma sentença de 20 anos de prisão por tráfico sexual. Luís Neves, o recém-nomeado Ministro da Administração Interna que desafia a primazia das percepções, e sobre quem pesa, grande expectativa. Com 30 anos dedicados ao combate a diversos tipos de crimes, desde dos skinheads até fraudes online, passando pelos gangues do multibanco e tancos, é amplamente reconhecido como um excelente profissional. Contudo, devido a isso, as expectativas são extremamente altas. Luís Neves ganhou notoriedade por contestar as percepções de insegurança e agora enfrenta uma pasta repleta de desafios que ultrapassam esse âmbito. Luís Neves, o selecionado por Montenegro que não se integra na narrativa da insegurança. A partir de segunda-feira, o atual diretor nacional da PJ passa a liderar a administração interna. Apoiando a valorização das forças policiais, foi escolhido por Montenegro e não se associa à narrativa que relaciona a imigração com a insegurança. Após autocarro romper o gelo e submergir no lago mais profundo do mundo, na Sibéria, 8 perderam a vida.
Os corpos de 7 turistas, entre os quais se encontrava um jovem de 14 anos, e de um motorista foram recuperados. Lançamento do disco. Liliana K inicia a temporada superando os 61 metros. A temporada de Liliana K no lançamento do disco começou com uma impressionante marca de 61,88 metros, o que lhe garantiu a conquista nos campeonatos nacionais de lançamentos longos. Manchester City triunfa e desafia Arsenal na liderança. Com uma vitória em casa por 2-1 sobre o Newcastle, o Manchester City aproxima-se temporariamente a 2 pontos do líder Arsenal, destacando-se o primeiro bis de Nico O'Reilly na Liga Inglesa de Futebol. Incêndio em autocarro de passageiros na A2. O autocarro levava entre 30 e 40 passageiros.